Grande momento, grande momento. Grande momento. Eu queria jogar para você, Gabriel. Você e o seu irmão, o André, fizeram um livro maravilhoso. Eu comecei a dar uma olhada, acabou ficando no meu carro porque eu improvisei aqui a live hoje. Eu queria mostrar o livro, mas, cara, que obra necessária. Eu não sei se você estava ouvindo esse nosso debate agora, mas vocês exploram a questão da lacração no âmbito de Hollywood, do audiovisual, da televisão. O que levou vocês a fazerem essa obra? Pô, vocês já estão com ela, assim, tá despontando como o primeiro lugar de venda em várias livrarias virtuais. Vocês enxergavam isso faz tempo? Eu queria saber o que levou vocês a escrever isso. Vamos lá. Só fazendo aqui um complemento no que todos os amigos aí da live estavam falando, o termo para esse esvaziamento da masculinidade que a cultura woke ela está aí explorando e está empurrando goela abaixo é emasculação, né? A gente tem aí muitos personagens protagonistas que são masculinos, que se vocês pegarem o retrato de hoje com os personagens masculinos da década de 70, 80 e 90, você vê aí um esvaziamento de propósito, esvaziamento de virilidade, de coragem, de hombridade, de bravura, e aí você tem a inserção de muito sentimentalismo, muita fragilidade, não em todos, né? A gente nunca generaliza. Mas essa emasculação, ela acontece, ela vem acontecendo justamente para você também extrair um pouquinho dessa questão masculina do homem, que é um dos pontos aí da pauta progressista inserida no cinema. Mas o que levou a gente, ô Marco, foi a partir da indignação, da revolta, né? Ali em meados de 2018, 2019, a gente teve o primeiro impacto dessa agenda woke de uma forma bem agressiva em Cavaleiros do Zodíaco, que você teve a transformação de um personagem masculino que é sensível, mas é masculino, tá? Em mulher. E a partir daí eu fiquei me questionando junto com o André o que poderia ser isso. Só que antes disso a gente já tinha em Star Wars acontecendo esse movimento da cultura woke, com a apresentação de uma personagem feminina, que é a Rey, só que com todo esse invólucro lacrador em volta da obra de Star Wars, né? Mudando elementos, mudando narrativa, desconstruindo histórias. Então, quando a gente montou o canal, a gente tinha medo de falar sobre isso, porque existia uma perseguição muito agressiva em quem se posicionava contra essa pauta woke, uma vez que a gente pode falar que a pauta woke ela começou a ganhar força, nasceu ali em 2010, a gente já começou a ver algumas coisas, mas ela ganhou muita força de 2015 até 2022, 23 também. E quando a gente lançou o canal, o objetivo era falar de cinema, era falar de cultura, era falar de animes, falar de séries. Só que logo no primeiro ano do canal a gente teve He-Man, que, pô, eu tenho certeza que dos amigos que estão aqui na live, né, dos participantes aqui, todos assistiram, e o He-Man, ele é um símbolo de masculinidade, é o símbolo da testosterona, é um símbolo de coragem, é um símbolo de valores. E aí você teve, na primeira temporada da série, o He-Man sendo morto no primeiro episódio, e aí você tem a série inteira sendo levada pela Teela, que até então, durante toda a sua história, sempre foi uma coadjuvante, né? E aí você tem toda a história sendo contada pela Teela numa série do He-Man, que o público é 95% masculino, né? A partir daí, então, a gente teve essa percepção, a gente tinha medo
Mas eu sentei com o André, falei, cara, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é importante. Não existiam canais que abordavam esse tema, justamente por causa do medo do cancelamento, do medo da perseguição, mas a gente, com coragem, a gente foi para cima, falamos sobre isso, e a partir daí a Linhagem Geek, ela se posicionou dentro do cenário do YouTube, dentro do cenário da cultura pop, como um canal que fala de cinema, que fala de cultura, que fala de série, fala de anime, mas expõe, denuncia a pauta woke em filmes e séries. Queria deixar para o pessoal fazer pergunta, deixar aberto aqui, porque eu adoro. Se deixar comigo, eu fico batendo 3 horas de papo com o Gabriel. Didi. Ô, Gabriel. Vai o Didi, vai lá. Não, vai lá, Adriles. Então, beleza. Gabriel, primeiro, parabenizar pelo seu trabalho. Eu dei uma das melhores entrevistas que eu mais gostei de fazer para o Linhagem Geek. Acho fascinante o trabalho de vocês. Acho que a melhor entrevista do Linhagem Geek fui eu, porque eu não falei só de filme de super-herói, falei de Bergman, Fellini, Orson Welles, outras coisas, né? Calma aí. Mas é lógico. O povo só fala de Super-Aranha, Super-Homem, sei lá. Eu falei de coisa de adulto. Mas vamos lá, vamos falar. O que eu acho mais interessante, Gabriel, eu queria que você comentasse isso. Existe aquele velho princípio daquele autor, que agora me foge o nome, da jornada do herói, né? A construção da personagem. Joseph Campbell. Joseph Campbell, exatamente. Por que um personagem se transforma? E um personagem é um ser humano, se transforma naquilo que ele é, entendeu? Por que ele pode ser colocado diante das vicissitudes do destino, a tentação do mal, ele pode ser até tentado a ser uma pessoa pior, mas aí ele pode se transformar numa pessoa ética para superar. Quando você pega isso no Jornada das Estrelas, por exemplo, você tem lá o Luke Skywalker, não, Guerra das Estrelas, quer dizer, você tem lá o Luke Skywalker, que ele é tentado pelo próprio pai, que se transformou numa pessoa ruim, né? Aí você percebe a construção, e isso é uma magia do cinema, que é a magia da realidade. É você tentar fugir do mal a todo custo para transformar numa pessoa boa, encarando o sacrifício. Aí você pega uma personagem lá, contemporânea do Guerra das Estrelas, que ela é mulher, que ela já nasce forte, soberana, extraordinária, fantástica, linda, maravilhosa, combatendo os machistas estruturais, ou seja, arrebentou o Guerra nas Estrelas. Estou dando um exemplo só de uma coisa que é o seguinte, você piora não só o cinema, mas como piora aquilo que o cinema tenta, toda a arte tenta melhorar, que é a natureza humana. Se você acha que por ser mulher, por ser negro, por ser gay, por ser trans, você já nasce cheio de virtudes, é claro que você reduz a capacidade cognitiva, de virtude, de construção de personalidade de qualquer ser humano, e cria uma cisão total nas pessoas. Eu queria que você comentasse isso, e eu queria que você desse alguma linha de indicação de possibilidade de melhoria disso. Parece que a cultura woke está ficando meio decadente nos países mais civilizados, mais avançados. Isso pode reverberar? Existe uma reação profunda contra essa cultura woke que tem destruído a dramaturgia e o cinema de uma maneira geral, sobretudo o cinema de super-herói, que você tanto gosta. Essa pergunta do Adriles, a gente costuma dizer no canal que é uma pergunta Oppenheimer, muito longa, né? Mas Adriles, isso que você falou, esse comentário que você fez sobre a Rey, né, que foi um dos principais, foi uma das principais personagens que começaram esse processo de desconstrução, porque o fã real de Star Wars, ele tá muito doído. Ele tá muito doído. O que vem acontecendo com Star Wars, o que a Kathleen Kennedy, que é a produtora executiva da Lucasfilm, ela tem feito com Star Wars, tem machucado muito o fã verdadeiro de Star Wars. Porque a gente percebeu no decorrer da nossa trajetória que existem os fãs das obras, mas são os fãs que respeitam a obra, e tem o fã que, independente de qualquer tipo de aplicação política, ele vai amar a obra, né? E também tem o fã militante. Tem o fã que ama a obra porque tem a militância, né? Então, existem esses 3 tipos de fãs. Agora, quando você fala da Jornada do Herói, Jornada do Herói a gente viu lá na década de 70. A gente se apaixonava pelas trajetórias destes heróis, não só pelo fato dele salvar alguém, mas pelos valores, pelas suas fraquezas, pelas suas fragilidades. Eu uso para mim o exemplo do filme, um filme da minha vida,
né? Por incrível que pareça, é Tubarão, que temos uma jornada do herói no filme do Tubarão, onde o Chief Brody é um herói comum. Não é um herói com superpoderes, mas é um herói que se vê em uma determinada situação onde ele precisa enfrentar seus medos, porque ele tinha medo de água, né? Ele era xerife de uma cidade de praia, mas tinha medo de água. E ele acaba enfrentando os seus medos porque o tubarão estava dilacerando a cidade toda. E essa jornada do herói sempre foi algo que encantou muito a gente por causa da trajetória, não só de sucesso, porque o herói, em todas as suas trajetórias, ele tem que enfrentar barreiras, ele cai, ele se levanta, ele tem os seus problemas. Então isso é o que encantou. Quando a gente vem para a cultura woke, principalmente com personagens femininas, e aí é um ponto que a gente precisa destacar, porque durante um período desse processo de consolidação da linhagem geek, nós fomos chamados, né, de machistas, misóginos. Ai, olha só, eles não gostam de filme de mulher protagonista. Nada disso, porque hoje mesmo a gente acabou de lançar um filme de uma crítica que a gente fez do filme da Netflix, que se chama Através das Sombras, que é um filme de ação, de luta com duas minas que são excelentes, já recomendo fortemente para vocês. Só que o grande problema era, como eu tinha a cultura woke precisava empurrar goela abaixo as personagens femininas, que são feministas, né? Para você ter essa inversão de polos, as personagens femininas, elas não vêm com problemas. Elas vêm com características peculiares. Uma delas, arrogância. Outra característica muito peculiar de uma personagem feminina da cultura woke, ela não precisa de um mentor. E aí é um outro ponto que tem um retrato na jornada do herói, onde o herói ele é servido por arquétipos. O herói é um arquétipo, mas ele tem atrás dele o arquétipo do mentor. Alguém que ensina, alguém que mostra o caminho, alguém que guia esse herói. Porque o herói, ele não faz nada sozinho. No Rocky Balboa, você tem o Mickey. No Senhor dos Anéis, o Frodo tem o Gandalf. No Matrix, o Neo tem o Morpheus. Então você tem sempre um mentor. E aí, trazendo um personagem feminino que tem uma jornada de herói, e para mim é uma das melhores personagens femininas da história, que o Bill, que é a Beatrix Kiddo, feito por Uma Thurman, que é um filme do Quentin Tarantino. Ela tem um mentor, que é o Pai Mei. Então você tem características na jornada do herói da Beatrix Kiddo, características que fazem com que as pessoas se aproximem, se conectem. Porque às vezes quando você assiste um filme de jornada do herói, um filme de herói, você se conecta com o personagem pela sua força, pela sua vulnerabilidade, pela sua fraqueza, pela sua personalidade. E aí, quando você tem personagens femininas e feministas impostas pela cultura woke, elas são desprovidas de falhas. Elas são empoderadas, elas são super fortes, elas esbofeteiam todos os homens possíveis e não tem nenhum tipo de defeito. O que dentro da cultura pop é chamado de Mary Sue. Mary Sue é um termo utilizado para classificar personagens femininas que são feministas. Que legal, cara. Isso daí é uma aula. Isso daí é uma aula muito importante. Eu queria jogar para o Didi. Didi, tem uma perguntinha para o Gabriel? Vamos lá. Eu acho muito importante você começar uma literatura nesse sentido, justamente porque eu acho que vai atingir a juventude. Eu não sei qual é o público que assiste o seu canal, mas eu deduzo que seja uma galera mais jovem, né? Uma galera que está mais ligada nessa linguagem geek mesmo, que eu acredito que seja a maioria dos jovens. Então, é de fundamental importância que você tenha feito esse livro aí, que eu adoraria ler. Infelizmente, aqui no meu exílio, a gente ainda não vai conseguir receber ele, mas uma hora dessa, quem sabe. Mas eu queria saber de você o seguinte, e você, quando lançou esse livro, você pensou justamente nisso, de começar a criar uma literatura
que é cultura para começar a ocupar esses espaços que a direita tanto precisa ocupar, mas que muito pouca gente leva adiante? Didi, primeiro eu tenho que falar que eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito da forma como você se posiciona mesmo, agressivaço, eu gosto de pessoas agressivas. Ó, olha só, Didi, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, o nosso público não é jovem. O nosso público, ele é mais velho. Eu vou até passar para vocês, olha só. Tá igual meu eleitorado, então. Ó, 80% da audiência da Linhagem Geek está entre 25 e 54 anos. 80%. Do público dos 13 até os 24 são apenas 11%. Então, por que a gente conseguiu se estabelecer no universo da internet? Porque o público jovem, ele ainda não entendeu muito bem o que é a cultura woke. E na maioria dos jovens, vocês sabem muito bem, eles ainda têm uma tendência a ser progressistas. Na maioria, tá? Nunca generalizando. Então, quando a gente veio com esse discurso na internet, a gente percebeu uma demanda reprimida do nerd, ou melhor, do nerdola, que estava de saco cheio de toda essa lacração que já estava acontecendo nos cinemas, mas não havia ninguém para falar sobre isso. Então, se você for, por exemplo, porque a internet, assim como a política ela está altamente polarizada, a cultura ela é um braço político. E quando a gente fala sobre o universo da cultura, que é o nosso mote, tinha uma demanda reprimida. Tinha o nerdola que não tinha um canal para assistir. Era igual eu quando era moleque e eu queria assistir alguma coisa do Santos, mas na televisão só passava coisa do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. Porque ninguém falava do Santos. Hoje você tem N canais que falam sobre o Santos Futebol Clube. Então a gente conseguiu trazer pra gente essa fatia. E é o público mais velho. É o público de 30, 40 anos. O que eu recebo de mensagens no meu Instagram de pessoas, de homens, de mulheres de 30, 40, 50 anos. Teve um dia, vou até contar um caso, se você me permite, Marco, um caso emblemático na minha vida foi quando eu fui na padaria, aniversário do meu avô, eu fui na padaria, a gente tava fazendo um negocinho em casa, eu fui comprar uns salgadinhos na padaria, e um cara me abordou, ele devia ter facilmente mais de 50 anos, quando ele viu que eu estava na padaria, ele me chamou e ele começou a chorar. Ele falou, cara, graças a Deus, vocês apareceram. Ele chorou, ele falou, posso te dar um abraço? Ele chorou, a galera da padaria olhando, sem saber o que estava acontecendo. Ele falou, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Mais de 50 anos ele tinha, com certeza. Depois a galera da padaria chegou para mim e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, pode, ele? E a pessoa assim, ó, quem é você? Eu falei assim, ó, eu sou um mero produtor de conteúdo do YouTube, mas é que ele é um admirador do canal. Então a gente tem um público mais velho, é um público mais qualificado, é um público inteligente, que entende o que está acontecendo. E o que levou a gente a escrever esse livro foi a materialização do nosso trabalho.